vez nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Diante do Senhor. Sabemos que o Senhor da tua morada contempla todos os moradores da terra, e todas as igrejas que estão reunidas em espírito e em verdade. Meu Deus. Pois assim tu procuras aqueles que estão buscando a ti em espírito e em verdade. Senhor, dirige a nós uma palavra. Dirige, Senhor. Conceda que tenhamos uma palavra dada pelo teu Espírito. Sim, meu Pai. E conceda também que venhamos falar com a graça que o Senhor tem derramado sobre nós. Senhor, fala conosco, porque nós cremos na tua santa. Cremos, Senhor. Em nome do Senhor nossos Jesus corações, Senhor. nós te pedimos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Olha, irmãos. Não, abri e olhei. Abri e olhei. Eu já até sei o que está escrito, mas Deus está confirmando as nossas palavras, né? 2 Pedro 3. Deus é tremendo, hein? Ele é. A Escritura diz que confirma as palavras dos seus servos. É. Diz assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Glória a Deus, aleluia. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiam os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam como para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Glória a Deus. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. O Senhor não é ladrão, ele virá como ladrão, sem ninguém estar esperando. Como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas convenham ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-os para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua palavra, promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que nos cuidava. Amém? Glória a Deus. Falou tudo. O que eu falei foi repetido. Perfeito. Glória a Deus. Falei sobre quanto mais próximo vai chegando, devemos aguardar, né, em santidade. Aqui tem uma vida imaculada, sem mácula, sem mancha. Mas, irmãos, como os irmãos terão uma vida sem mancha e imaculada? Quais são os procedimentos, segundo as Escrituras? Falem algo que o ventilador não deixa eu ouvir, não. Santificação, meditando a palavra, obediência. Imitando a Jesus. Mais uma outra palavra?
Em palavras até mais claras, mais objetivas. Eu faço pergunta para ver quais as respostas mais objetivas. Não estou dizendo que está errado, não está certo. Arrependei-vos e convertei-vos. Quais os procedimentos então, irmãos, para ter uma vida imaculada, santa? Fazendo a lavagem pela palavra, pela obediência. Como purificará o jovem o seu caminho? Examinando a sua vida se está de acordo com a palavra. É isso aí. E entrando em obediência. Irmãos, cada um individualmente tem a sua cartilha. Ela é bem grossa, né? Nossa cartilha é bem grossa, né? Eu tenho que ver o meu viver, examinar o meu viver, não buscar texto para defender meus erros. Pelo contrário, ver o que está errado para ver se está de acordo com a palavra. O perigo é nós querer texto para defender os erros. Então, fazendo assim, seremos irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? A Bíblia diz aqui que o Senhor, na sua vida, quer nos achar imaculado e irrepreensível. O que é irrepreensível? Aquele que não tem o que repreender. Não tem que repreender nada. Não precisa ficar repreendendo, porque Ele se repreende. Ele se corrige. Não dá margem para ninguém falar mais nada. Eu gosto muito disso. Eu gosto de corrigir. Glória a Deus. Eu gosto de me corrigir. No início da minha caminhada, Deus usava profetas e as palavras me corrigiam muito. Mas eu cansado de ser corrigido, eu falei, não, eu tenho que me corrigir. Passei a me corrigir. Claro, eu vou esperar alguém. Vai ficar me corrigindo? Não, é claro que pode acontecer. Ninguém está isento, né? Então, irmãos, a Escritura não diz assim, não, para ser salvo você tem que estar numa igreja. Para ser salvo da condenação, você tem que estar naquela igreja famosa. Não, Jesus quando voltar quer te achar imaculado e irrepreensível, andando segundo a palavra. E não na incredulidade, porque como os escarnecedores, zombadores dos últimos dias andam falando, cadê a promessa da sua vinda? Mas aqui Pedro está falando que Deus é Salvador. Então, ele está sendo longânimo. Se ele viesse alguns dias atrás, algumas almas hoje que já estão se rendendo a Jesus, não teria sido salvo. Então o Senhor, Ele é longânimo, sendo que a sua longanimidade tem tempo. Tempo de começar, que já começou há muitos anos, e tem tempo de terminar. Então está terminando esse tempo também que chamamos o período da graça. Graça é o favor que Deus nos dá de nos ajudar a obedecê-lo, a entender, a servir a Ele, a abandonar o que não presta. Isso chama-se graça. É uma condição que a pessoa recebe, porque Jesus, ao morrer na cruz, derramou essa graça sobre nós, que é o Espírito Santo. Ele é a graça de Deus. As pessoas não entendem, é tão fácil isso, irmãos. Não é? É como se você, problema de visão, não consigo ler a letrinha. Olha, eu vou vir aí, vou morrer, vou arrumar um óculos para você. Com a minha vida eu vou comprar um óculos. Toma! Uma ajuda. Como é que eu estou enxergando? Aleluia! Isso é graça. Graça é receber o poder do Espírito Santo para entender, para enxergar intelectualmente na mente, você entender as coisas, você sentir. Aleluia, Pai. Tem pessoas que não sentem a presença do Senhor, porque o Espírito não está achando um lugar nele para fazê-lo sentir. Se ele der lugar ao Espírito Santo, esquecer das coisas, né? As irmãs estão aqui, os irmãos, esquecer do trabalho que vai trabalhar amanhã. Vim para a igreja pensando no dia de amanhã é uma pobreza muito grande. As irmãs vinham para a igreja pensando na comida que ficou lá, na roupa que tem que passar, é outra pobreza. Você tem que esquecer tudo. Vim para adorar o Senhor. Aleluia. Esquece de tudo e adora o Senhor. Receba aí no seu coração. Você vai sentir um momento de alívio, um momento, sabe, de refrigério. Já basta o dia a dia que você passou o dia todo tratando de negócio, arrumando casa, mexendo em carro, plantando, costurando, sei lá, fazendo qualquer coisa. Agora vem para o culto com esses pensamentos, consertando máquina de costura. Deixa a máquina de costura para lá. É verdade. É verdade mesmo. 1 João 1,7. Aquela escritura? Não. Ah, sim. Alto. Procura amar uns aos outros, seguir os mandamentos, né? E fazendo isso, o sangue de Cristo te purifica de todo pecado. Diz assim: se dissermos que estamos na luz, assim como na Deus não está, né? E se nós não tivermos comunhão com os irmãos, amar os irmãos, o sangue de Jesus não nos purifica. Mas a base é o seguinte: como que você vai saber, não é,
se a sua vida está imaculada e irrepreensível, examinando a sua vida se está de acordo com a palavra e tomando atitude que anda na luz. Mas precisa fazer o exame, porque tem pessoas que não fazem o exame. Por exemplo, tem pessoas... Não, o exame, por exemplo, você tem sua vida cristã. Vamos supor que você agiu essa semana, fez algumas coisas erradas, mas você não examina, não parou para pensar o que você falou, o que você fez, você não leu a palavra, você não foi ver se estava de acordo, então você deixou passar, uma mancha ficou na sua vida, já tem uma mácula. Mas você ama os irmãos, gosta dos irmãos, mas já está manchado, porque você não fez um autoexame. Esse autoexame é individual, nós pregamos para todos, mas cada um tem que fazer o seu autoexame. Como diz no Salmo 119, né, versículo 5, é isso mesmo? 5, 9, sei lá. Como purificará, acho que é 9, né? Como purificará o jovem seu caminho? Examinando conforme a sua palavra. Examinando o caminho, seu caminho, se está em conformidade com a palavra. Viu aquele jovem? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Se conhece os mandamentos? Sim, a Jesus citou, né? Não, não terá, foi falando. Então o jovem disse assim, o jovem rico: sim, desde a minha mocidade eu tenho guardado tudo isso. Só que ele não fazia o exame do coração dele. E quando via os pobres, ele tinha, não podia estender a mão. Às vezes tinha dinheiro sobrando, dinheiro que não fazia nada, e via o pobre da sua própria religião e da sua própria nação. Eles eram como irmãos. Então Jesus disse: te falta alguma coisa. Jesus não disse isso para Nicodemo, Nicodemo também era rico, mas disse para ele só para chamar a atenção dele: vai, vende tudo que tem e distribui para os pobres, porque ele não atendia os pobres. E lá na lei estava escrito: não deixarás de ajudar o pobre, porque não faltará pobre no teu meio. Para provar o povo, né? E Deus permite um pobre no nosso meio para provar aquele que tem uma condição, para ver se seu coração é bondoso. Aí o coração se fecha, tem mácula. É igual perdão. Você, 99,9% está ótimo na igreja, mas você não libera o perdão de jeito nenhum, já está manchado. Aí você não faz esse exame. Aí se você não faz o exame, ou o pastor não prega em cima da ferida, pelo Espírito, é claro, a pessoa não vai fazer então uma nasce. Ih, rapaz, eu estou nessa dívida. Nós temos uma irmã aqui, irmã Lica. Levanta o braço, irmã Lica. Malica, tem quantos anos que a senhora está congregando conosco? Desde que começou, uns 20 e poucos anos, né? A irmã Lica, quando ela ouviu falar num culto que tinha que perdoar, que aquele que não perdoa não é perdoado, a irmã Lica saiu, ela foi fazer fez o autoexame e foi tomar atitude. Era um parente, né, irmã Lica? Um cunhado, né? E a irmã cortou aquele mal, chamou para conversar e perdoou. Foi, irmã Lica? Até o dia de hoje, né, irmã Lica? Ela fez o autoexame. Ela então viu pela palavra que o seu caminho não está em conformidade à palavra. E vocês sabem, uma pessoa que não perdoa, ele tem uma coisa no coração, ele fica doente, ele tem uma brecha que o diabo o aflige, o assola. Ele não pode pregar a palavra com tanta ousadia porque ele tem uma falha. A Bíblia diz que o sacerdote, escriba, acho que é escriba, o Ezra, sacerdote era escriba. Escriba, né? Acho que é escriba. Estou até esquecido. A Bíblia diz que ele preparou o seu coração para buscar a lei, para conhecer, para obedecer, depois ensinar. Primeira coisa, você busca. Segunda, você vive. Terceiro, você ensina. Não ensina o que você não vive, porque os demônios vão jogar na sua cara e pessoas vão ver teus defeitos e vão dizer: você não está falando isso daí? E a própria palavra, Deus diz no Salmo: que tens tu que recitar meus mandamentos, visto que você lança para trás de você? Quando tu vê o ladrão, tu consente com ele. Assentaste a falar mal do teu irmão, filho da tua mãe. A palavra de Deus, ela corta dos dois lados. É tremendo, meus irmãos. Então, Deus escolhe homens realmente imaculados para uma certa vez, alguém queria ver um defeito meu. Na igreja, não é aqui não, quando era na casa da irmã Miriam. A oração era na casa da irmã Hélia. Eu não sabia de nada, só a irmã não sabia.
A pessoa foi lá em casa com a minha esposa pedir favor. Eu não sabia de nada. Minha esposa, como era oração, a gente sempre abre a palavra. Eu perguntei ao senhor se era para te falar e falou. Ela disse que perguntou para o senhor se era para me falar. Eu não gosto que fale. Por quê que eu não gosto que fale? Porque o próprio Deus me usa aqui, sem eu estar sabendo de nada. Então não me fale não, esse problema não. Deixa Deus me usar, irmãos. Deus me usa assim. Eu abro a palavra, começo a falar, daqui a pouco a palavra, sei lá, entra um assunto no meio. O Espírito faz isso. Da resposta. O dia que vocês quiserem uma palavra de Deus, você pode até jejuar. Clama o seu coração de Senhor, abra a boca de um dos teus servos e fala comigo hoje. Eu preciso, Senhor. Tu vem em comunhão, senta em comunhão, fica em comunhão. Fica em comunhão com Deus, esperando a hora certa. Não fica de qualquer maneira no culto, não. Em comunhão. Daqui a pouco você fica ligado. A palavra vem certinho. Ele responde. Aí vamos para o culto de oração daquela irmã. E esse irmão também não era acostumado a oração, foi também. Deus é Deus. Eu não sabia de nada, né? Eu preguei na simplicidade, abri a Bíblia, olhei, nós vamos tirar a palavra. Caiu no livro de Daniel, quando Dario construiu Daniel como governador, como príncipe, como lá o primeiro dos sábios lá, né? Mas tinha uns homens lá que não gostavam de Daniel e falaram assim: como é que nós vamos pegar ele? Ele é fiel em tudo. A Bíblia diz que ele não tinha vício nenhum, era fiel a Deus em tudo. Aí o que se der? Bom, então vamos fazer o seguinte: já que a gente não pode pegar ele em nada, vamos criar uma lei por um mês, 30 dias, e vamos falar para o rei assinar. Vamos enaltecer o rei. Aí bolaram: ninguém pode fazer nenhuma oração a Deus, só o rei. Aí o rei gostou, né? Só a mina, todo mundo vai vir a mim. Eita, ó rei de volta, ou se for sua petição, ó rei de volta, ó rei, a todo mundo, ó rei, né? Aí o rei se encheu com aquela grandeza do coração, porque ele pensou: puxa, interessante isso. Aí, vou assinar a lei, e todo aquele que fizer oração a qualquer outro Deus seja jogado na cova dos leões. Aceita, rei? Aí o rei: não, tá ótimo, beleza. Aí, então, aí encontraram Daniel fiel orando a Deus. Pagaram Daniel: ó rei, esse homem aqui, ó, não observa teus decretos, tuas leis. Aí o rei ficou penalizado e ele não obedece. Criaram uma lei maldita só para pegar o homem, né? Mas Deus livrou ele da boca dos leões, né? Só não livrou da cova, né? Ele tem que ser jogado na cova, né? Ou Deus livrou ele da cova dos leões? Não, ele foi lançado. Na cova. Que eu já vi irmão pregar: Daniel foi livrado da cova dos leões. Não, não foi livrado da cova dos leões, foi livrado lá na cova da boca dos leões. Então, irmãos, no outro dia o rei, muito alegre, né, quando ouviu a voz de Daniel, quando ele pediu o rei nem dormiu, assim, sabe da história, não dormiu, ficou triste, não quis saber de música, porque o rei era amigo dele. E de manhã disse assim: Daniel, servo do Deus vivo, do Deus Altíssimo, dá-se acaso que o teu Deus tenha te livrado. Ó rei, vive eternamente, que o Senhor enviou o teu anjo, fechou a boca do leão, porque ele não achou em mim culpa alguma. O rei ficou alegre. O rei ficou alegre, que alegria. Aí o rei: traz aqueles homens, suas mulheres, seus filhos, joga na cova do leão. Acabou, ó, terminou tudo. Aí que eu digo: todas as coisas juntamente contribuem para o bem dos que amam o Senhor. Olha o que contribuiu aí, não é? Então Daniel era um homem. Aí eu preguei isso, né? O irmão, ele sentiu que o que ele estava fazendo foi o que aqueles outros fizeram, que ele começou a criar a ideia errada contra mim, sem haver erro, sem haver defeito em mim. Sabe, pessoas que querem achar uma falha para poder ter o prazer de dar uma condenação, mas eu estava irrepreensível. Eu espero que eu esteja. Aleluia. Aleluia, Senhor. Porque, irmãos, eu oro por vocês, eu prego para os irmãos, eu estou sempre pedindo a Deus: Senhor, eu quero saber como eu estou. Eu fiquei alegre, estava lá em Pernambuco, tinha quase um mês que eu estava pedindo ao Senhor, Deus não mostrava nada. Aí uma pessoa que sonhou, né, uma situação aqui da igreja, e eu estava bem diante do Senhor. Obrigado, meu Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero agradar o Senhor, irmãos. Irmãos, é uma coisa que me comove, eu quero agradar o Senhor. Eu posso saber que as pessoas não ficam felizes, contentes comigo. Posso até saber disso, mas uma coisa que eu quero saber: que Ele está satisfeito com a minha vida. Eu tenho um sentimento que eu fico muito triste e envergonhado de saber que alguma coisa não está bem diante do meu Deus. Por isso que eu fujo de ideias, de pensamento, criar meio de agradar a Deus. Não, eu quero agradar o Senhor de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer.
de acordo com o que Ele quer e não com o que eu quero, né? Então está aqui a palavra do Senhor. Nem falei muito sobre a vinda do Senhor, porque eu já tinha falado, mas Deus deu uma confirmação aqui, que os céus, esse céu e a terra vai romper no grande estrondo. Esse dia do Senhor aqui, vocês sabem identificar qual é o dia do Senhor, que os céus e a terra vai se... Isso. Tem outros dias do Senhor, vocês sabiam disso? E tem muita gente na internet que confunde. Estão confundindo. Dia do Senhor, irmão, é o dia que Ele vai agir. O dia do Senhor. Ah, o domingo é o dia do Senhor também, porque Ele ressuscitou no domingo. É o dia do Senhor, que é o dia da sua ressurreição. O dia do Senhor, do arrebatamento, é dia do Senhor. A grande tribulação é dia do Senhor. E no dia do juízo final é o dia do Senhor. Guarda esse segredo. Milhões de servos do Deus estão confusos na internet com esse negócio de dia do Senhor. Fazem uma confusão que eu não gosto nem estar lendo. Quando alguns irmãos mandam para mim, eu nem leio muito. Eu lembro rapidamente, você já viu que está muito fora, irmãos. Dia do Senhor. E vocês vão ler outras passagens dizendo o dia do Senhor. Mas que dia do Senhor é esse? Aí eles estão com aquela ideia de que o dia do Senhor é um dia só. Não é, irmãos. É o dia do Senhor que Ele vai agir em determinados momentos. Irmãos, vamos orar? Amém. Tem um períodozinho, sei que está tarde, nós chegamos tarde, não é? Mas vamos ter pelo menos 20 minutos de oração, vamos orar. Eu peço que os irmãos continuem orando por mim. Eu agradeço os irmãos.